Quero agradecer o convite do irmão Armando Cardamone, neste momento especial onde podemos falar da Palavra de Deus. Uma reflexão acerca do que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, uma palavra para a sua vida, uma palavra para a sua família. Eu gostaria que você lesse comigo, se estiver com a Bíblia próxima de você, o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomará o que quiseres, então ele dizia: não, hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. E vou ler também o versículo 18. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. O tema dessa nossa reflexão nesse momento é quando nós entendemos que pequenas concessões geram grandes consequências. A realidade aqui é uma realidade muito triste. Os filhos de Eli eram sacerdotes, filhos do sacerdote. Eles tinham tudo para fazer o que era certo, tinham tudo para dar certo, mas infelizmente deram errado. Eles tinham o ensinamento do seu pai, eles tinham os princípios do culto sendo realizado, eles tinham a orientação de Deus, tinham a bênção de Deus sobre eles. Eram filhos que caminhavam a cada dia ouvindo a palavra do Senhor, eram filhos que tinham tudo para aprender do Senhor, mas escolheram fazer o que é errado. Eles profanavam aquilo que era sagrado. Eles, quando vinham oferecer o sacrifício no templo, eles se antecipavam ao sacrifício e ainda faziam o quê? Vinha lá um moço que servia a eles, enfiava um garfo de 3 dentes dentro da panela e aquilo que tirava era para eles. E aí era uma profanação. Por quê? Porque a carne era para o sacrifício, a carne não era para eles. Interessante entender que eles podiam, o sacerdote podia comer do sacrifício depois que era oferecido o sacrifício. Mas quando eles faziam isso antes da carne ser sacrificada, eles estavam profanando aquilo que era sagrado. Essa atitude fazia com que aqueles rapazes, aqueles moços, iam contra a vontade do Senhor. E aquele pai, o sacerdote ali, deveria ensiná-los os princípios do Senhor, deveria orientá-los acerca do que Deus queria para eles, mas eles infelizmente faziam o que era errado. Meus queridos, muitas vezes nós vemos isso acontecendo nos nossos dias atuais. Pessoas que estão próximas de Deus, pessoas que têm de alguma forma orientação do Senhor, pessoas que deveriam fazer aquilo que é correto, mas escolhem fazer o que é errado. Isso é uma profanação diante daquilo que é sagrado. Isso vai contra o princípio do Senhor. Aqueles filhos, os filhos do sacerdote, faziam tudo contrário à vontade de Deus. E outras coisas mais eles cometiam que iam contra a vontade. Por exemplo, eles tinham relações sexuais com as moças que estavam no templo, dizendo a elas que aquilo era um ato sagrado, também profanando a relação sexual, que é algo dado por Deus, um princípio dentro do relacionamento conjugal. Aqueles moços profanavam também isso e iam contra a vontade de Deus. Aquele pai, como sacerdote, deveria sentar com aqueles meninos, orientar eles do que era certo, ensiná-los os princípios de Deus, orientá-los que não deveriam ir contra a vontade do Senhor, mas o texto nos apresenta um pai omisso, um pai relapso, um pai que mesmo conhecendo de Deus, não ensinava a palavra de Deus.
Isso é desastroso. O fim daqueles homens, o fim daqueles rapazes foi um fim muito triste. O fim deles, o texto fala que eles morrem em batalha, que eles morrem porque Deus afasta deles a sua presença, Deus afasta deles o seu cuidado, a sua atenção, por conta de atos profanos que eles cometiam. O texto vai nos dar a sequência dizendo o seguinte, que Eli, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, ele não fazia aquilo que estava de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero dar orientação a você que é pai, eu quero dar orientação a você que é mãe, principalmente você que pai ou mãe, servo do Senhor. O fato de ter o seu filho inserido no rol de membros da igreja não garante a esse filho a salvação. O fato de ter o seu filho como alguém que tem o rótulo de cristão ou de evangélico não garante a esse filho acesso ao céu. O que faz o seu filho um homem, ou faz dele um homem ou mulher de Deus, é ensiná-lo na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que nós temos que sentar no nosso sofá e inculcar na mente desses filhos a palavra do Senhor. Meu querido, não abra concessões, não abra pequenos espaços, não em detrimento dos valores do mundo, não deixe de ensinar o seu filho a palavra do Senhor, não deixe passar esse fator que é importantíssimo para a formação espiritual dos seus filhos. Pais, nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempo onde os nossos filhos estão sendo cada vez mais sendo investidos de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Eles vivem uma pressão extraordinária acerca dos valores do mundo e eles ficam meio que numa corda bamba, sem saber como agir. O que vai fazer desse filho, o que vai torná-lo um homem ou mulher de Deus, é o ensino da palavra do Senhor, são os princípios muito bem fundamentados, são ensinamentos que vão ser gravados no coração desses meninos e meninas e que ainda moços vão servir ao Senhor e até quando envelhecer, como diz a palavra, não se afastarão da palavra do Senhor. Fica aqui um apelo de um pai, fica aqui o apelo de um homem de Deus que quer ver pessoas servindo a Deus. Não deixe de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores, não abra mão de valores fundamentais do reino de Deus, porque a consequência será trágica e infelizmente muito triste. Mas eu vejo nesse texto também algo muito interessante. Muitas vezes nós ficamos arranjando desculpas para os nossos filhos, ou pais arranjam desculpas para os filhos, dizendo que eles não querem servir ao Senhor, que a pressão é muito grande, que é difícil porque eles estão sendo investidos com os valores do mundo, é muito complicado, porque na escola eles têm ensinamentos eles são contrários à palavra de Deus e é muito difícil porque isso toma conta desses jovens, e meninos e meninas, e eles não conseguem tomar decisões em relação à palavra de Deus. Eu quero mostrar para você um rapaz que vivia neste contexto depravado, neste contexto de homens, de um sacerdote, de filhos que ia contra a vontade de Deus e que mesmo assim escolheu fazer aquilo que era correto. O nome desse menino era Samuel. O texto fala em 1 Samuel capítulo 12, versículo 18 o seguinte: Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Por que Samuel escolheu fazer isso? Tendo o exemplo mal dos seus amigos, tendo o exemplo mal dos filhos do sacerdote, como se fosse hoje o exemplo mal dos filhos do pastor. O que ele fez? A história de Samuel é muito interessante. Nós conhecemos a história, eu creio que você conhece. Se você não conhece, eu vou contar um pouco dela para que você compreenda. Ana, sua mãe, não podia ter filhos. Ela vai conversar com o seu esposo chamado Eucana, dizendo que ele não podia ter filhos, e Eucana, de uma forma muito, talvez assim, muito simplória, disse: não tem problema, basta você ter a mim como esposa, eu valho mais do que muitos filhos. E ela disse: não, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho. E Ana começou a orar, pedindo um filho a Deus, porque Ana era estéril. O seu marido, chamado Eucana, tinha uma concubina, porque era permitido dentro do contexto da época, e ele então, aquela mulher então hostilizava Ana, zombava de Ana, dizendo que ela não podia ter filho, e Ana sofrendo por conta de tudo isso. Um dia ela vai conversar com Deus e ela se derrama na presença do Senhor, e ela fala com o Senhor e diz: Senhor, me dê um filho, que eu vou consagrar esse filho ao Senhor. Ana se compadeceu tanto, Ana pediu tanto, com tanta intensidade, que
pareceu ao sacerdote que ela estava embriagada. Tamanha era a entrega de Ana ao Senhor pedindo um filho. E Deus concede então a Ana aquele filho e nasce Samuel. E Ana, o que Ana faz? Ana vai e consagra esse rapaz, essa criança ao Senhor. Imagine você como mãe. Você não pode ter filhos, você ora a Deus, Deus concede a você um filho, você daria esse filho ao Senhor? Foi isso que Ana fez. Ana pegou esse filho e ela consagrou o Senhor. E no contexto que lemos agora, esse filho chamado Samuel já havia crescido, ele está agora trabalhando no templo, servindo ao Senhor. E por que Samuel faz aquilo que era a vontade de Deus, tendo ensinamento ou exemplos ruins dos filhos de Eli, chamado Hofni e Finéias? Porque Samuel sempre se lembrou que a sua mãe o havia consagrado ao Senhor. Samuel sempre se lembrou que a sua mãe orava por ele. Samuel sempre se lembrou que ele era um jovem que foi consagrado ao serviço do Senhor. Samuel não esqueceu do propósito de vida que ele tinha. Samuel não deixou de lado a entrega que ele tinha dado ao Senhor, mesmo com vários exemplos terríveis que profanavam aquilo que era sagrado, que profanavam o templo do Senhor. Samuel escolheu fazer o que é certo em detrimento de tudo que estava errado. É muito lindo ver uma história como essa e perceber e crer que quando consagramos os nossos filhos no altar do Senhor, quando nós dedicamos nossos filhos à obra do Senhor, quando nós dedicamos nossos filhos ao serviço do Senhor, e eles têm isso gravado nos seus corações, eles nunca se esquecem disso. E mesmo que os exemplos errados aconteçam dentro da igreja do Senhor, eles estão ali firmados com um propósito claro, definido, de que eles são filhos do Senhor, filhos de uma família que os consagrara ao Senhor, filhos que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, independente de qualquer situação. Meu querido, tem jeito sim, tem solução sim, quando nós compreendemos, quando nós oramos, quando nós clamamos e colocamos o nosso joelho no chão dizendo: Deus, cuide dos nossos filhos. Mas é muito importante nós como pais sermos o exemplo claro, sermos a referência do Senhor, o pai como sacerdote, a mãe como aquela que está mais tempo com os filhos, ensinando, sendo a companheira, o casamento vivendo num ambiente agradável, um ambiente de bênção, e os filhos aprendendo isso. Vivemos um tempo hoje onde as referências estão caindo. Por exemplo, a referência masculina está muitas vezes deturpada. Muitas vezes os rapazes, as crianças estão crescendo, os homens, meninos, e eles não veem no pai uma referência de um homem de Deus, não veem no pai a referência de um sacerdote, não veem no pai a figura de um homem que ama a sua esposa, que dá atenção à sua família. Eles crescem com esse conceito deturpado, e quando eles formam uma família, infelizmente, eles reproduzem aquilo que eles veem nos seus pais. Da mesma forma as mães, da mesma forma quando a mãe não tem o cuidado necessário com o filho, não se apercebe que ela é uma orientadora, que ela também funciona como uma capacitadora, e ela não tem o cuidado necessário com isso, os seus filhos não aprendem a temer a Deus, eles não aprendem o respeito do homem para com a mulher, não vivem num ambiente de amor, num ambiente de bênção, e quando eles formam uma família, também formam famílias que são famílias com conceitos distorcidos. Nós vivemos um tempo onde o ensino deve ser fundamental na formação familiar. O exemplo é necessário porque os filhos aprendem aquilo que os pais fazem. Os filhos aprendem aquilo que os pais nos ensinam. Na minha casa nós temos um lema, que igreja e escola nós não negociamos. Eu tenho uma filhinha que hoje tem 9 anos, na época tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Aconteceu um fato muito interessante. Eu viajo muito, eu estou muito na estrada por conta da minha função, do atendimento que tenho que dar às igrejas. E um dia eu cheguei na minha casa, um domingo, mais ou menos umas 3 horas da manhã, sábado para domingo, e dormi. E falei para minha esposa domingo de manhã, falei assim: ó, você leva as crianças para a igreja hoje, porque eu viajei muito, viajei 8 horas dirigindo, cheguei muito tarde, e eu gostaria então de descansar pela manhã, e à noite nós vamos na igreja juntos.
Alguns minutos depois, chega na minha cama a minha filhinha Sara, com mais ou menos 7 anos de idade. Ela diz: papai, você não vai na igreja hoje? Eu contei toda a história para ela. Falei: filhinha, papai viajou, papai trabalhou esse final de semana, e papai chegou 3 horas da manhã, está cansado, mamãe vai na igreja com vocês. Ela falou: papai, mas o senhor não disse que igreja e escola não se negocia? Eu olhei para minha filha aquele dia e disse: de fato, minha filha, igreja e escola não se negocia, porque o ensino de Deus e a formação educacional são fundamentais na nossa vida. O papai vai para a igreja com vocês. Eu confesso para vocês, foi um dia que eu fui mais chateado para a igreja, mas eu entendi naquele dia, eu louvei a Deus pela minha filha, pelos meus filhos, porque eles tinham entendido aquele ensinamento que, como pai, eu deveria ter feito, deveria ter ensinado, e era um valor, e ainda é um valor dentro da minha casa hoje. Meu querido, em nome de Jesus, não abra mão de valores. Aquele sacerdote Eli abriu mão de valores fundamentais. Ele não teve o cuidado necessário com seus filhos. E o texto fala que aqueles filhos se perderam, aqueles filhos foram mortos e foram lançados ao léu, porque não tiveram o cuidado necessário com a palavra de Deus. Mas você vai dizer: pastor, mas Deus não é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que aplica a sua justiça, é um Deus que não tem plano B, não tem segundo plano, é um Deus que está declarado o seu plano na palavra dele, e o que esse mesmo Deus comissiona a mim e a você como pai, a mim e a você como filho, é sermos tementes a Ele, a buscar a Ele, a estarmos na presença dEle em qualquer momento da nossa vida. Samuel escolheu a melhor parte. Samuel, ele olhou para os exemplos errados e disse: não, eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Samuel entendeu que ele estava ali como um servo do Senhor e nada poderia afastá-lo da presença do Senhor. A exemplo de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para uma terra estrangeira, foi levado para uma cultura diferente. Mas lá no palácio, ele, quando teve a investida da mulher de Potifar, ele disse: eu não vou coabitar com essa mulher, porque essa mulher não é minha esposa. Eu sou um jovem, ele tinha 17 anos de idade. Potifar disse: você pode fazer o que você quiser no palácio, mas você não pode fazer uma coisa, você não pode tocar na minha mulher. E José já entendia aquilo, porque ele sabia que aquele princípio não era correto. E um dia que a mulher vem investir contra ele, o que ele faz? Ele foge dela, ela pega na capa dele e ele mesmo assim foge. Depois ele é acusado de que havia ele tentado contra a mulher, ele é preso, Deus honra ele lá na prisão, ele revela o sonho de Potifar, ele volta à condição que ele estava, Deus honrou porque ele foi um rapaz temente a Deus. Os jovens dizem hoje que não dá para aguentar a pressão. Dá sim, se você buscar o Senhor. E José depois é colocado como governador do Egito. Meu querido, um dos enganos do diabo é dizer que você não consegue resistir à pressão e às tentações. Mas se você se colocar na presença do Senhor, se você buscar ao Senhor, se você for um jovem temente a Deus, se você for uma moça que não negocia o seu corpo vendendo ou dando ele a alguém que pede isso como uma prova de amor, se a pessoa pede a você que você dê o seu corpo como prova de amor, é porque ele não te ama. É uma razão, é uma questão muito lógica. E muitas vezes, com medo de perder aquele namorado, você cede a essa pressão e depois o seu corpo ele já está maculado por conta do pecado, por conta de uma relação fora do casamento. O sexo é algo muito bonito, mas dentro do casamento. Então não venda o seu corpo. Não negocie, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é onde habita o Espírito maravilhoso do Senhor. Não comercialize, não negocie, não venda o seu corpo. E você, meu querido pai, você, minha querida mãe, que neste dia, neste momento onde Deus está falando contigo, você coloca o seu joelho no chão e diga: Senhor, eu quero que os meus filhos sirvam, Senhor, o resto de suas vidas. A palavra de Deus nos diz que devemos ensiná-los como crianças no caminho que devem andar, e até quando eles envelhecerem não se afastarão do caminho do Senhor. Que você como pai tenha essa sabedoria,
que você como pai busque a presença do Senhor, que você como pai coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, eu não sei como falar, eu não sei como agir, eu não sei como argumentar, eu não sei como dizer. Eu vejo meus filhos quase que saindo pelas minhas mãos, meus filhos estão em lugares que eu não sei onde eles estão fazendo coisas que eu não sei onde que eles fazem, eles chegam em casa em horários chegam fora de horário em casa, eles chegam em momentos que eu não sei o que eles estão, quais são os valores que eles estão colocando dentro dos seus corações. Coloque o seu joelho no chão e clame ao Senhor e peça a sabedoria do Senhor. Não use de exemplos ruins como o exemplo de Eli, mas use o exemplo de Samuel, que entendeu aquilo e não abriu mão dos princípios de Deus. E o Senhor o usou poderosamente, fazendo dele um grande líder, um grande servo. Que você, pai, que você, mãe, busque a sabedoria do alto, busque a presença do Senhor, clame ao Senhor, diga: Senhor, os meus filhos são teus, a minha família é sua, a minha família te pertence, a minha família está aqui para servir ao Senhor. É importante que você como pai seja firmado na palavra do Senhor, você como mãe seja firmada na palavra do Senhor, para que os seus filhos vejam isso, para que eles olhem para as pessoas que estão lá fora no mundo e vejam os atos errados e digam: não, eu quero servir o exemplo do meu pai e da minha mãe, eu vou adorar a Deus, e as suas famílias serão profundamente abençoadas. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, eu quero orar para que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra fique gravada no fundo do seu coração e que essa palavra de fato produza o efeito necessário no seu coração como pai, como mãe e como filhos. Vamos orar juntos? Senhor, abençoe as famílias, abençoe esse pai, essa mãe que nos ouve neste momento, abençoe os seus filhos, cuide deles, Senhor. O exemplo aqui relatado na palavra do Senhor de Hófni e Finéias, de um pai relapso, de um pai indiferente, de um pai imprudente, mas vemos também o exemplo de Samuel, que escolheu servir ao Senhor, a exemplo de sua mãe Ana. Abençoe as famílias, promova, Senhor, um relacionamento familiar abençoador, dê sabedoria aos pais, dê sabedoria aos filhos a buscarem ao Senhor. Cuide das nossas famílias. Nós oramos, agradecemos no nome soberano de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.